Olá, muito boa tarde. Eu sou Cal Francisco. Está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde. As informações também são veiculadas nos CATs, nos Centros de Apoio ao Trabalho. Bom, hoje vamos conhecer o importante trabalho da organização não governamental Projeto Novos Horizontes, que desenvolve atividades de geração de renda e reinserção no mercado de trabalho com egressos da Fundação Casa. Pessoal, é difícil falar de temas relacionados ao jovem infrator e não entrar em polêmicas que dividam a população entre os defensores de leis mais rígidas para esse público e os que almejam, aqueles que buscam a reeducação dos jovens que cometeram ou que cometem delitos. O programa de hoje, com a convidada Sabrina Saad, presidente e fundadora do projeto Novos Horizontes, vai mostrar na prática, como é possível mudar uma vida quando se dá oportunidades. Participe do nosso programa, ligue a cobrar e faça a sua pergunta. O número 9090 31 29 90 92. Vamos então à nossa entrevista, Sabrina Saad. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença nesta segunda-feira. Boa tarde, Cal. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando o trabalho. Tudo bem? Tudo ótimo. Antes de entrarmos no tema de hoje, que vai mostrar o trabalho da ONG Projeto Novos Horizontes, conte-nos um pouco aqui, Sabrina, quais os caminhos que te levaram a esse trabalho. Primeiramente, qual a sua formação? Então, a minha formação, eu sou formada em Direito, sou advogada, eu sou atualmente membro da Comissão da Mulher Advogada, sou também membro da Comissão de Estudos sobre Prevenção de Drogas e Afins, e por essa comissão eu também sou voluntária no programa do Governo do Estado de internação para familiares que tenham problemas com drogas, álcool, no Cratode. E desde quando você participa assim, de todas essas ações ou desenvolve todas essas ações? Essas ações se iniciaram no ano passado, né? Eu recebi um convite da própria presidente da Comissão da Mulher e, através da Comissão da Mulher, eu fui depois convidada posteriormente para fazer esse trabalho voluntário, que é um dia por semana no Cratode, que havia uma necessidade muito grande de advogados para auxiliar as famílias no pedido de internação dos familiares. E aí eu me interessei porque tem muito a ver com o nosso trabalho. Nós também temos algumas meninas que têm problemas, né, com drogas e familiares. Então eu queria entender um pouco mais como que a gente poderia chegar mais rápido, né, nesse caminho. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho também. Perfeito. Projetos Novos Horizontes. Desde quando existe essa atividade? Ou este projeto está sendo tocado por você desde quando? Olha, o projeto começou informalmente no segundo semestre de 2008. Então, nós começamos assim, atendendo um dia por semana. A gente tinha um atendimento só psicológico. E em 2009, no primeiro semestre, a gente resolveu assim, registrar formalmente o projeto. Tiramos o CNPJ, fundamos a associação, que é uma associação, né? Alugamos a casa onde nós estamos até hoje. E aí, daí para frente, ele começou a se desenvolver formalmente desde 2009. 2009. E por que Santa Cecília? Por dois motivos, assim, muito simples. Primeiro, porque eu moro ali nas imediações. Eu sou mãe também, né? Eu tenho 4 filhos. Meus filhos são crianças, são pequenos. E eu queria ter um local para desenvolver o projeto que eu pudesse estar próximo, que eu pudesse participar e, inclusive, também trabalhar pelo projeto, né? Então, se não fosse próximo, eu não teria como ir todos os dias, não teria como acompanhar. Então, a primeira razão foi essa. E a segunda razão é porque a ideia do projeto sempre foi estar assim, bem localizado, centralizado, para que pudéssemos trazer o adolescente da periferia para o centro, para ele vislumbrar uma outra realidade, para ele estar mais próximo das oportunidades. Então, aí acabou casando, porque ali é uma região central, né? E nós estamos bem próximo do metrô ali da Santa Cecília. Muito bem, entre o metrô Santa Cecília e as estações Santa Cecília
e Marechal. É interessante destacar aqui o seguinte, este projeto Novos Horizontes tem uma característica bastante interessante, trabalha especificamente com mulheres. É isso, Sabrina, e por quê? Exatamente. Pelo seguinte, o projeto, desde a sua fundação até hoje, ele é 100% privado. Apenas agora, no início deste ano, que nós conseguimos um registro, né, para ter direito aos créditos da Nota Paulista. Sim. Mas ainda nem recebemos nada, porque começamos a captar agora. Então, como a nossa verba era limitada e restrita, a gente tinha que atingir um foco. E nós escolhemos as meninas, porque também não teríamos como abraçar meninos e meninas no mesmo local, né? Precisaria de ser um local diferenciado. E porque as meninas muitas vezes são mães, elas têm um número de visitas também menor, né? Quando elas estão internas. E a necessidade dela de se reintegrar com a família e no mercado de trabalho é maior, justamente porque ela é mãe, ela tem que dar conta da casa, de estudar, de cuidar do filho. Então, a gente achou que seríamos mais útil cuidando, a princípio, das mulheres por conta dos filhos. Sim. E qual a idade dessas moças, Sabrina? A gente fala mulheres, né? Mas a idade, assim, entre 15 a 20 anos. Às vezes tem até mais novas, mas a maioria já chega, assim, por volta dos 15, 16 anos. E a mais velha que nós atendemos tinha 24 anos, que já vinha de uma medida, e aí foi ficando também, e ela chegou lá com 24 anos. Mas são meninas novas, mas que muitas vezes têm 2, 3 filhos já. E como essas moças, elas chegam até a sua instituição, por exemplo? Como se dá esse mecanismo da busca ou chegada dessas moças até a sua ONG? Então, nós, desde o começo da fundação da ONG, em 2009, nós tivemos um contato com a unidade de semi-liberdade feminina, que só existe uma unidade de semi-liberdade aqui em São Paulo, para o estado inteiro. Então, as meninas do interior também vêm para essa unidade aqui, quando tem que cumprir esse tipo de medida. Tá. E nós fizemos um contato logo no começo com o diretor dessa unidade, que é o mesmo até hoje, né? E ele começou a nos encaminhar, não só para nós, tem outras ONGs também que trabalham, e ele é que mais nos encaminha essas meninas. E algumas meninas também ficam sabendo do projeto pela divulgação que a gente fez na própria fundação e mesmo que não estando na semi-liberdade, elas acabam chegando até nós porque alguém comenta, alguém divulga, dá o telefone. Perfeito. Evidentemente que lidar com esse público não deve ser uma questão muito fácil, muito tranquila no dia a dia. E antes, qual o tempo de permanência, o tempo diário dessas moças ou dessas meninas lá na sua instituição? E depois eu gostaria que você respondesse o seguinte: quais as dificuldades ou desafios para se lidar com esse público? Então, normalmente o tempo dela, principalmente quando ela está na semi-liberdade, é sempre meio período, ou é a parte da manhã ou é a parte da tarde, porque no outro período é obrigação dela, né? Segue assim, o juiz já determina na sentença que ela tem que ir à escola. Então, aquelas que vão pela manhã à escola, vão ao projeto à tarde e vice-versa. E quando ela está em liberdade assistida, também a gente faz um período assim curto, porque ela também tem que ir à escola para dar continuidade aos estudos e poder dar conta de tudo, né? Perfeito. E dificuldade para lidar com elas? A dificuldade maior, assim, nós temos inúmeros desafios, né? Porque reintegrar, né? Não diria nem reintegrar, integrar um jovem que nunca foi integrado. Sim. É uma dificuldade enorme porque você tem que fazer uma grande mudança na vida dele. Você tem que apresentar uma nova possibilidade dele fazer amigos, um novo lugar para ele ter o horário dele de lazer, porque muitas vezes a programação de lazer dele é que leva ele ao ato infracional, né? Então, nós temos todas essas dificuldades que qualquer jovem teria, mas eu diria assim, se eu fosse escolher uma, eu diria que é conseguir integrá-lo no mercado de trabalho até pela postura dele. Então, o nosso maior trabalho é conseguir fazer com que quando ele chega ao projeto, ele baixe a ansiedade, baixe, assim, aquele lado ríspido que o adolescente tem, de querer resolver as coisas, tudo de qualquer jeito, que ele aprenda a se relacionar bem, para que ele consiga arrumar um emprego e se manter dentro do emprego, né? Perfeito. Vamos antecipar aqui, por exemplo, para quem nos acompanha aí em São Paulo, sobre contatos ou e-mail ou site. Você se lembra de algum contato para que
algum interessado possa se comunicar com você? Então, o contato pode ser feito por e-mail, né? No site, a gente tem um site blog que inclusive a pessoa pode acompanhar, a gente posta fotos, conta das atividades para que a pessoa possa acompanhar o dia a dia da ONG. E o endereço é projetonovoshorizontes.org.br. E lá nesse site você tem os telefones, né? Perfeito. E os contatos por e-mail, que podem ser feitos por ali. Vamos repetir o contato, Sabrina? projetonovoshorizontes.org.br. Perfeito. E lá no final do programa vamos repetir esse endereço para você que de alguma forma se interessou pelo trabalho desenvolvido por Sabrina Saad e de alguma maneira para você que eventualmente queira ajudar. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o perfil dessas meninas e de alguma maneira você já nos antecipou e qual o perfil infracional delas. O que fizeram na vida, por exemplo, para estar nesta situação? Então, o perfil da menina é adolescente da periferia, classe pobre, assim. Essa é a regra. É a regra, é muito difícil. Eu acho que até hoje, em 5 anos, eu atendi apenas uma menina que era classe média, que vinha de uma família estruturada, com pai e mãe, e cometeu um ato infracional, assim, bem diferente dos casos típicos, porque a maioria vem do tráfico, a grande maioria. Por curiosidade, essa da classe média, qual foi o problema dela na sociedade? Olha, é até interessante falar, né? Porque foi um bullying. Começou com bullying e se tornou, acabou progredindo para uma agressão, porque a escola acho que não teve muita habilidade ali para conter e ela não caiu ali sozinha, né? Na fundação, sim, foi ela e mais as 2 outras amigas que participaram do ato, né? Foi uma violência. E graças a Deus a menina sobreviveu, não aconteceu nada assim, ela não faleceu, né? E ela acabou indo para a semi-liberdade e lá ela ficou 1 ano, que é uma coisa rara também, sim, porque elas ficam em média 4 meses, no máximo 6 meses ali, mas a maioria ficam em torno de 4 meses. Ela ficou 1 ano porque a família da vítima também tinha uma condição melhor e ficou muito em cima para que ela não fosse logo liberada. E no fim, eu sempre digo, né, a família queria fazer isso, mantê-la ali, porque achou que aquilo era justiça, né? Na verdade, queria assim, queremos dar uma lição nela, mas eles não podiam imaginar o bem que eles fizeram, porque ela realmente precisava ficar mais tempo. Em 1 ano, assim, ela realmente se transformou numa outra pessoa, voltou para casa, não teve mais nenhuma intercorrência dentro da fundação, arrumou um emprego. Ótimo. E continuou os estudos e foi um fato isolado, assim, mas durou bastante tempo. E qual a idade dessa moça? Essa moça tinha por volta de 16 para 17 anos. E os outros casos que você citou, todos eles da periferia? O perfil, você disse que a maioria é por tráfico? A maioria é por tráfico. Agora, nesses últimos tempos, eu curiosamente comecei a receber, eu não sei se é por causa dos bailes funks, né, que estão tendo muito roubo de carro, algumas meninas também que estão chegando por roubo de carro, mas isso é uma exceção à regra. Desde que a gente começou o projeto, a maior demanda ainda é o tráfico de drogas. Meninas que participam, portanto, ou como agente principal ou auxiliar aí no roubo de automóveis na cidade. É sempre um grupo, né? Ela sempre chega por meio do grupo, né? Aí vão os meninos para a fundação casa masculina e as meninas vão para a feminina e é sempre um grupo. Dificilmente você vê um fato isolado assim. Mesmo esse da escola também eram 3, não era só a menina sozinha. E é sempre importante destacar que a ONG, a organização não governamental Novos Horizontes, com esse trabalho acaba ocupando o espaço do Estado também nessa parte da reinserção no mercado de trabalho. Agora, Sabrina, se você lidasse com homens também, as dificuldades seriam as mesmas na relação com eles lá na ONG ou você imagina que não? Olha, eu acho assim que as dificuldades seriam parecidas porque esse perfil é comum do adolescente infrator em geral, independente se é menino ou menina. Eles não querem se submeter a regras, eles não aceitam com facilidade uma crítica. Então, isso acaba atrapalhando para ele arrumar um emprego e aí ele acaba voltando para o ato infracional. Mas, assim, talvez até com os meninos a gente já chegou a cogitar, né, que talvez fosse mais fácil, porque pelo menos o menino não tem essa questão do planejamento familiar, que é um caso muito sério lá dentro, porque as meninas se sentem desvalorizadas, muitas vezes são desamparadas pela família e a consequência natural, inconscientemente, ela arruma um filho. Então, pelo menos esse problema nós não teríamos com o menino, né?
E a outra facilidade também que eu acredito que nós teríamos é porque são condutas diferentes, a semiliberdade feminina e a semiliberdade masculina. E a semiliberdade masculina está mais aberta para que o adolescente comece a trabalhar enquanto ele está cumprindo a medida. Que eu acho que isso é um facilitador, porque pelo menos ele está num lugar com endereço fixo, ele tem que submeter aquelas regras da casa que ele está morando, né, da fundação. E talvez isso ajudasse ele nesse início aí de profissão, mas isso não acontece na semiliberdade feminina. A determinação que a gente tem é que espere cumprir a medida de semiliberdade para depois arrumar um emprego, né? Sim, perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos a um intervalo, Sabrina, e antes desse intervalo, caso alguma empresa, pediria até para você repetir o endereço, caso alguma empresa, até poder público, se interesse pelo seu trabalho, queira se aproximar, conhecer aquilo que você faz, aquilo que vocês fazem lá no projeto Novos Horizontes, novamente o contato? É projetonovoshorizontes.org.br. E os telefones são bem fáceis, é 2768-2560. 2768-2560. Ou 2769-2560. 2769-2560. Você que se interessou, daqui a pouquinho vamos repetir todas estas informações para você que se interessou por esse trabalho da Sabrina Saad lá na ONG, o projeto Novos Horizontes. Rápido intervalo, voltamos em instantes. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Voltamos com o São Paulo Comunica desta segunda-feira. Recebemos hoje Sabrina Saad, responsável pela ONG Projetos Novos Horizontes. Aqui no intervalo, a Sabrina disse que com algum sucesso conseguiu empregar uma das moças, das várias que trabalham com ela lá na ONG. Conte-nos um pouco essa história. Você foi ajudada por uma entidade religiosa, é isso? Exatamente. A gente tem ali um apoio muito grande do cônego Alfredo, né, que é o padre Alfredo ali, que é responsável pela paróquia da Santa Cecília, porque ele mora na mesma rua em que fica a ONG, né? Então, ele já nos auxiliou várias vezes, já cedeu espaço da igreja para a realização de bazares da ONG, porque a gente não tem espaço lá. E ele esteve na semana passada lá para nos visitar, inclusive para conhecer as meninas. Ele gosta de fazer esse contato, né, de conversar. E estava lá uma moça, né, e eu comentei com ela: olha, padre, ela está precisando muito arrumar um emprego. Eu estou falando com várias pessoas, inclusive falei com você também, né?
E aí ele falou, eu já sei de um lugar, eu vou ver para você, e me deu os contatos também, né? E realmente deu tudo certo. Eu falei ali em nome do padre e a pessoa se interessou. Eu levei ela no dia seguinte para fazer a entrevista e hoje esperamos que ela fique. É o primeiro dia de trabalho dela, então ela já não foi à ONG, já foi para o trabalho, porque ela já terminou a medida, né? Sim. E ela agora, a prioridade é arrumar um emprego mesmo. Perfeito. Algo que certamente quem nos acompanha deve estar se perguntando: qual é a relação de vocês com as famílias dessas moças? Ou a relação dessas moças com a própria família enquanto elas estão passando por esse regime de restrição da liberdade? O que é que você pode nos contar sobre isso? Então, Cal, na verdade, enquanto ela está em cumprimento de medida, o que a gente percebe é que as famílias se aproximam mais, até porque existe uma exigência do juiz para que a família também exerça o papel de responsável por aquela pessoa que é menor de idade ainda, né? Quando essa medida termina e que ela volta para casa, nós também tentamos manter esse contato até para auxiliar a mãe, né? Como ela tem que lidar com aquela situação, as dificuldades que ela está tendo. Mas o resultado é muito pequeno, porque, na verdade, as mães, não aqui querendo criticá-las, porque a gente até entende, né? Elas também estão em dificuldades, né? E ela já não sabe mais como lidar com aquela adolescente que muitas vezes tem 5 passagens, a mãe não aguenta mais a delegacia, não aguenta mais em audiência. E ela, quando ela vê que a medida terminou e que não existe essa obrigação, muitas vezes ela não comparece, mesmo a gente convidando. E pais, assim, eu nunca vi um pai. Eu só vejo mães e poucas mães, porque é uma relação, assim, que tem que ser novamente reconstruída, porque se quebra ali. E a mãe acaba cansando, né? Acaba largando mão um pouco. Uma pergunta que talvez nem seja para você, é muito mais pela sua experiência. A relação que acaba quebrada, depois para você retomar, unir novamente é mais difícil. Você vislumbra alguma saída, Sabrina? Principalmente no caso das mulheres, que, pode-se dizer, é um novo na criminalidade em São Paulo e em praticamente todas as capitais do Brasil, não? Então, até veio a calhar a sua pergunta, porque o programa de geração de renda que a gente montou dentro do projeto, que é ligado à culinária, também eu digo para elas, a coisa que eu mais quero que vocês aprendam aqui é a cozinhar, nem que seja para cozinhar em casa, porque isso é uma forma de você voltar para casa contribuindo com alguma coisa. E isso tem dado um resultado assim espetacular, porque aquela menina que passou às vezes 2 anos na internação, volta para casa, ela é praticamente uma estranha, né? Porque às vezes o padrasto já não é o mesmo, já tem outros irmãos que ela nem conviveu e ela tem que voltar para casa e reconquistar seu lugar. Então, e às vezes até com outro comportamento, com aquilo que aprendeu no sistema, não? Com algum comportamento que ela vai ter que, né, se adequar ali dentro novamente, dentro da família. Então, uma forma que a gente criou para lidar com isso também foi a culinária, porque ela aprende a cozinhar e a maioria não sabe cozinhar mesmo porque não gosta, acha que a obrigação é da mãe, tem uma postura mais assim, né, agressiva em relação a isso. Isso eu não vou fazer, é minha mãe que faz a comida. E a gente tenta mudar esse pensamento dela para que ela volte para casa e reconquiste seu espaço, para que ela possa dizer para a mãe, olha, mãe, eu estou voltando, eu não arrumei emprego ainda, estou procurando, mas eu posso fazer o jantar, eu posso fazer o almoço. E isso tem dado muito resultado, porque eu falo para elas, né, é um espaço que você vai ter que lutar para tê-lo de volta, porque ela perdeu quando ela foi para a fundação e principalmente se ela ficou interna, né? Vai ter que reconquistar esse espaço. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto de geração de renda pela produção de alimentos. Esse alimento, o que é que vocês fazem, vai para onde, como é que funciona isso? Então, esse projeto foi criado o ano passado, né? A gente fez uma pequena experiência para ver se daria certo, porque qual era o nosso objetivo com isso? Para que ela pudesse, a menina que já é mãe, não terminou os estudos, ou seja, ela está defasada, né? Com uma defasagem escolar que é enorme na maioria das vezes, para que ela pudesse, terminando a medida, ela pudesse ir a um local que ela ganharia alguma coisa, então ela ganha por dia que ela vai, ela tem horário para entrar, horário para sair, e ela ganha... A disciplina existe lá, portanto, apesar da resistência. Existe, né? Bastante. Então, ela tem esse horário para cumprir, ela recebe. Se ela não for, ela não recebe. E ela recebe também um valor que é para a passagem dela, de ida e de volta, né?
E a vantagem dela estar lá, e foi por isso que nós criamos o projeto, é porque ela não dava conta, terminando a medida, de trabalhar, arrumar um emprego, cuidar do filho e estudar. Sim. Então, o que nós oferecemos? Você tem insistido bastante sobre a existência de filho ou de filhos. Em regra, elas já têm filhos nessa idade. Em regra, muitas têm. Muitas já têm filho, muitas chegam grávidas e saem da internação já com filho. E outras chegam grávidas e já deixaram em casa e estão com mais um para nascer. Uhum. Então, a nossa preocupação foi acolher a maior demanda entre as meninas, a maior parte tem filhos. Sim. Infelizmente, a realidade é essa, né? Uhum. Então, a gente criou esse projeto para que ela pudesse ir para lá receber alguma coisa, e a vantagem dela estar lá é que ela chega em casa com algum dinheiro, que também ajuda na reconstrução do espaço que ela perdeu, né, dentro de casa. Não ganha muito, mas dá para comprar uma mistura, alguma coisa para levar para casa, né? E também porque ali ela tem um tempo que ela vai ficar na cozinha, aprendendo a cozinhar e a congelar os alimentos, a pesar, a embalar. E também tem um tempo para ela estudar as matérias do ensino formal. E saindo dali, ela é encaminhada à escola. Tem uma escola que é à distância, que é especificamente para quem não teve oportunidade de estudar e não terminou o ensino formal, e ela vai a essa escola só para realizar as provas. Então, a pessoa estuda em casa e vai lá para fazer as provas. Como elas não estudavam em casa, nós criamos essa oportunidade dela estudar lá no projeto. De lá ela sai e vai fazer as provas, e ela pode ficar nesse projeto por no máximo 6 meses, que é um tempo mais do que suficiente para terminar todo o ensino formal. Os alimentos que vocês produzem na ONG? Os alimentos que nós produzimos na ONG, nós vendemos os alimentos. Inclusive, nós temos até uma cozinheira, né, que no momento ela se ausentou porque ela está com um problema de saúde. Sim. Mas o que nós vendemos na ONG é feito por uma cozinheira, já que tem todas as técnicas, para que não haja assim, uma variação da qualidade do alimento que a gente vende, né? E o programa de geração de renda, assim, ele paga a adolescente, independente da gente vender ou não. A responsabilidade de venda é da própria ONG. E agora nós estamos pensando no segundo semestre de ter um local fixo para a venda desses alimentos somente, porque nós não queremos misturar aquele movimento do comércio, né, com o dia a dia da ONG. E hoje é o que acontece. Então, hoje a gente pede para que a pessoa ligue, encomende o que ela quer, né? A gente tem no site o que a gente produz lá. E qual é esse site? É o projeto Novos Horizontes, .org.br. Para que não aconteça da pessoa tocar a campainha ali, eu quero comprar, e de repente está num momento ali que está acontecendo uma atividade. Então, isso a gente já está tentando resolver, de ter um local específico para essa venda desses alimentos. Muito bem. Sabrina Saad, nosso tempo bastante curto, eu gostaria de uma palavra sua em relação a essas polêmicas que envolvem o jovem infrator na cidade de São Paulo e também no Brasil. Redução da maioridade penal, leis mais duras também para essas pessoas que cometem os crimes. A ONG ou você tem um posicionamento em relação a este assunto? Nós temos. A nossa posição sempre foi muito clara, assim, nós não somos a favor da redução da maioridade penal, pelos motivos que todo mundo já conhece. É um sistema que está passando por uma crise e, infelizmente, ele não consegue recuperar. Então, nós não queremos engrossar ainda mais esse número de pessoas que já estão lá dentro. Mas nós somos, assim, estamos favoráveis às manifestações das pessoas, porque nós entendemos que realmente tem que haver algumas mudanças, assim, no dia a dia desse jovem, o que ele está fazendo dentro da internação, como ele é preparado para o mercado de trabalho, quais as oportunidades que são oferecidas a ele. Então, nós achamos que as mudanças têm que ser essas, assim, para que realmente a gente encontre um resultado e não mudar uma lei que talvez não traga os resultados que a população espere, né? Perfeito. Sabrina Saad, responsável pelo projeto Novos Horizontes, conversando conosco sobre as atividades da instituição, aquilo que eles fazem e algumas necessidades. Dificuldade muito grande para se relacionar com o poder público. Essa aproximação é sempre muito complicada, não, Sabrina? Muito, é muito burocrática e nós, inclusive, tentamos, já não conseguimos junto à prefeitura. Agora nós estamos tentando uma qualificação em nível federal, como o CIP, para que a gente possa conseguir verba do imposto de renda das empresas, que acredito que seja um pouco menos burocrático, porque realmente ainda é um complicador, assim, para todas as ONGs, né? Perfeito. Esperamos poder recebê-la numa nova oportunidade para a gente continuar falando sobre o jovem que comete algum tipo de infração no mercado de trabalho, o que é que se tem para fazer por aí para que esse jovem volte de forma muito mais
para que ele possa se readaptar à família, à sociedade e tocar a vida de forma tranquila. Sabrina, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Agora nós vamos às informações do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho, com Solange Borges. Solange, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O Centro de Apoio ao Trabalho está com mais de 800 vagas para uma oportunidade bem interessante. São vagas para a Copa do Mundo. Essas seleções estão ocorrendo em todos os CATs, ainda há oportunidades, e são vagas para trabalhar durante os 5 primeiros jogos da primeira fase da Copa do Mundo aqui na capital. As oportunidades são para os cargos de supervisor de loja, líder de loja, operador de caixa, promotor de vendas e atendente de lanchonete. Os salários são pagos por dia entre R$ 120 e R$ 220. É necessário apenas ter o fundamental completo, noções de inglês, sendo que o inglês não é eliminatório, então você que sabe falar alguma frase para atender os turistas que estão chegando na cidade, pode conquistar uma vaga aí pelo CAT e trabalhar na Copa do Mundo. É só ligar no 156 para você verificar qual é o CAT mais próximo da sua casa. E para os jovens, até aqui coincidindo aqui com a nossa entrevistada de hoje, com a Sabrina Saad, nós estamos com uma oficina nessa próxima quarta-feira para o jovem que quer conquistar o primeiro emprego. Não sabe como que faz, como a postura a ser adotada numa entrevista. Então, as profissionais do CAT darão todas as orientações para esse jovem. Também ligue no 156, veja qual é a unidade mais próxima e participe dessa oportunidade e pegue as dicas aí para conquistar o primeiro emprego. É com você, Cal. Obrigado, Solange. Nós ficamos por aqui. Nesta segunda-feira, você acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Obrigado a você que nos acompanhou nesta tarde e até a próxima semana.